que Deus quer de nós no louvor? É muito difícil para a gente entender o que a igreja de hoje tem vivido. É muito difícil responder, e eu particularmente sinto muita dificuldade em louvar o Senhor mediante os cânticos e as adorações que a gente tem visto hoje dentro da igreja. A gente citou um versículo ontem que fala que as maiores abominações, no último domingo, que as maiores abominações estão dentro da casa de Deus. E eu creio que uma forma clara de entender isso é justamente a partir do louvor. Então, o que Deus quer de nós é o que mais move a minha mente nos momentos de louvor. Ó, vinde e adoremos e prostremos de joelhos diante do Senhor que nos criou. E eu fiz algumas perguntas nesse sentido, no momento de louvor, o que Deus quer de nós? Será que como disse ali o versículo, que nós estejamos de joelhos para o adorar, ou que nos ajoelhemos algumas vezes por dia, como algumas religiões fazem, a mais famosa, a de Alá? Será que Deus é o dono de tudo e no momento de louvor nós precisamos ofertar, dar dízimo, oferta ou fazer caridade? Algumas igrejas fazem dessa forma. Ou será que tem algo que Deus não quer em minha vida, em minha maneira de viver, e eu tenha que me livrar para que eu possa o adorar? Eu creio que para início de conversa, a gente precisa pensar justamente nisso. Porque muitos louvores não têm chegado a Deus porque saem de lábios impuros, de corações magoados ou cheios de rancor, e assim não consegue atravessar as paredes da nossa congregação ou do lugar onde nós congregamos. O primeiro ponto que eu vejo em nós, para que possamos dar o perfeito louvor a Deus, é esse: que não tenhamos olhos altivos, pessoas que olham o próximo com inferioridade, feio, pobre, preguiçoso, filho da irmãzinha tal, que já é chato, então o filho dela também vai ser assim, ou daquela igrejinha. Não, o irmão vem aqui, então aqui ele tem que se adequar ao modo com que nós louvamos. Né? Não adianta que aqui só vai cantar o cantor cristão, não vai cantar harpa. Então, são todas as formas de vermos essas outras pessoas com inferioridade. O irmão é uma taquara rachada, então esse irmão aí não pode cantar aqui, ou está atrapalhando nós cantarmos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu canto para Deus, você canta para Deus, e o irmão que vier aqui vai cantar para Deus. Então, se nesse momento que as pessoas deixam de olhar para Deus na hora do louvor e olha para o irmão que canta assim ou que canta assado, perde-se uma boa oportunidade de louvar ao Senhor no próprio momento de louvor. Deus abençoe as bênçãos da dona Laís. Língua mentirosa. E aí eu falei que a gente ia mudar um pouco a linguagem, porque eu falei para adolescentes do sermão. Aí falou, não, que está me chamando de velho e tal, então ficou aí na linguagem mesmo de adolescente. Então, está meio assim adolescente, mas a gente imagina para os nossos dias. Língua mentirosa não é apenas aquelas que fazem juras que não existem, mas também aquelas que acabam falando ou escondendo a verdade. Aqui eu botei como os adolescentes, né? Eu já fui em tal lugar que nunca foi, e hoje o pessoal tem feito isso com Photoshop, mudado, né? Eu mesmo vou fazer isso, vou me colocar voando de asa delta. Eu tirei a foto na asa delta parada lá na rampa, e agora eu vou tirar o fundo e vou aparecer no céu voando. Mas, brincadeira de imagem. E aí eu coloquei os adolescentes que falam que a garotinha já está me olhando assim, está me olhando assado, ganhei, e eles falam, tem muita questão do jogo, né, paciente, então faz, mas na nossa, vamos dizer assim, na nossa velhice, na nossa fase adulta, a gente acaba falando também muitas coisas
que não vivemos, né? Eu fiz isso, eu fiz aquilo, e são coisas que nos atrapalham para louvarmos a Deus. Nós que derramamos sangue inocente, esse é um capítulo da Bíblia que vai falar, acho que é Eclesiastes. São 6 coisas que Deus como é que é? 6 coisas que Deus não gosta e a 7ª que ele abomina. Então, depois os irmãos pegam, porque aí eu vou passar um pouquinho para a gente chegar num louvor, que é o nosso tema. Testemunho e tal, e o que semeia contenda é muito comum também no meio da igreja. Eu falei isso, irmão, esse adolescente, como a gente viu aqui. E aí um quadro de Davi, Leonardo Davi. Que vai dizer que aqui é Maria Madalena, né, e fazendo algumas montagens, ela está com a mesma roupa de Jesus, contrapondo, e ela vem para cá e ela reclina no nome de Jesus. Mentiras, ao meu ver, eu tenho que filmar também, quem quiser assistir depois, e falar com mais clareza que vem semeando contenda entre os irmãos. Bom, aí o tema sugerido para hoje. O verdadeiro adorador tem consciência do que declama. E cada ponto desse, em vermelho, é o que a gente precisa meditar profundamente. E agora, com mais liberdade, eu vou estar falando de acordo com o que eu entendo. Não adianta pedir a Deus o que foi negado. Existem cânticos que vai dizer o quê? Eu quero te ver, eu quero te tocar, eu quero te abraçar. A Bíblia vai falar o quê? Que ninguém, né, nenhum ser humano pode ver a Deus. Ninguém pode tocar, abraçar o Senhor. Como o Moisés, que um dos grandes homens, né, da nossa fé, um dos pais da fé, vai dizer isso. Que, Senhor, eu estou te servindo tanto tempo, a gente já está tão íntimo, mas eu nunca te vi, eu só ouço a tua voz. E aí Deus vai falar o que para ele? Moisés, infelizmente, ou infelizmente, né, que Deus não é infeliz, mas nenhum homem pode me ver. Eu vou passar lá distante e você vai ver a minha glória. Então não adianta nós cantarmos o cântico que vai falar sobre isso. Eu quero te ver, eu quero te tocar, e muitos vão chegar até mais próximos da loucura, que é um que fala que o autor dele pega alguns tópicos da Bíblia, onde Deus está ensinando os homens a se relacionar com suas esposas, vamos dizer assim, ou suas esposas com seus maridos, que é de cantares, e vai colocar como sendo aí o adorador uma pessoa tão íntima de Deus que pode usar o verso que ali a Bíblia está falando. A mulher está falando assim, eu já estou na cama adornada à espera do meu marido. E o meu marido vem depressa, porque ele me ama. Então ele vem saltando sobre os montes, né, para que nós nos amemos. E a pessoa pega isso como uma inspiração de louvor a esse nível de intimidade. De dizer para Deus que eu sou tão próximo do Senhor que a gente vai, ou em outras palavras, sempre que eu discuto isso, a gente vai falar, mas é uma utopia, né? É uma coisa que eu quero, mas precisamos querer a vontade de Deus. E a vontade de Deus sempre vai ser fundamentada no que a Bíblia diz. Não adianta querer ver a Deus, como eu falei, querer abraçar ou querer chamar Deus para a cama, se Deus nunca deu essa liberdade a ninguém. O ponto que a gente precisa dimensionar em nossa mente é de onde termina a intimidade, vamos dizer assim, ou a liberdade, e passa para a libertinagem, que são duas palavras muito parecidas e que muita gente confunde. Eu tenho liberdade para fazer todas as coisas, mas a libertinagem vai acabar me afastando